Fala galera, mais um vídeo de microbiologia, mais um vídeo para a gente dar uma avançada na matéria, entender um pouco mais sobre micro-organismos, só para dar uma situada mais uma vez no que a gente falou, no que a gente já discutiu até aqui. Desde que começamos a gravar os vídeos, até essa aula com esse formato, nós começamos a falar do assunto Reino Monera. Na prática, a gente começou a falar de bactérias, onde eu discuti com vocês características gerais de bactéria, a célula bacteriana, falamos de antibiótico, falamos de reprodução, falamos de morfologia e hoje, para a gente concluir o assunto bactéria, falta falar de dois assuntos, dois tópicos: metabolismo de bactéria e importância de bactéria. Então, o vídeo de hoje, essa aula, nós vamos utilizar esse tempo, utilizar esse recurso para abordarmos dois assuntos cruciais: metabolismo e importância das bactérias. Eu faço questão, gente, de deixar esse assunto aqui mais para o final da matéria, com um tempo maior, com uma disponibilidade maior para falar sobre esse tema específico, porque eu sei que esse tema é uma pedra no sapato aí para a maioria dos alunos. Só de você olhar aqui para o quadro, mais parece um quadro de aula de química do que um quadro de biologia. Cheio de detalhes, cheio de frescura, mas vocês vão perceber que a biologia por trás desse assunto aqui é sinceramente muito fácil de ser entendido. É um assunto que ajuda a gente a criar uma base, a entender com rigor de detalhes maior alguns eventos que acontecem no nosso cotidiano. Então preste atenção, deixe para você fazer suas anotações depois, ao final do vídeo. No primeiro momento, apenas olhe aqui para o quadro. Depois que eu explicar isso aqui, eu vou apagar o quadro e vou fazer uma última anotação do vídeo, que é a importância das bactérias. Sugiro a você, deixe para anotar o que está no vídeo, deixe para anotar o que está no quadro, um segundo momento. Muito mais importante para você agora olhar para cá, para a gente entender esses esqueminhas que eu desenhei aqui. Então vamos lá entender melhor essa história. Primeiro ponto disso aqui: o que é metabolismo bacteriano? Entendam que metabolismo, gente, nada mais é do que a maneira como a bactéria relaciona-se com o alimento na natureza. Como é a relação bactéria-comida aqui no planeta Terra? Quanto a isso, as bactérias são divididas em 4 grupos. 4 grupos de nomes, no mínimo, inusitados: fotoautotrófica, fotoheterotrófica, quimioautotrófica e quimioheterotrófica. Os nomes soam esquisitos aos nossos ouvidos, mas vocês vão perceber que o que eu vou falar aqui não tem nada de tão novo. Não tem nada de tão diferente do que vocês já estudaram em outras matérias, em outros conteúdos na disciplina de biologia. Veja só. Fotoautotrófica é toda bactéria que faz fotossíntese. E eu tenho plena certeza que todo mundo traz consigo uma ideia geral de fotossíntese. Por exemplo, qual é o ser vivo na natureza mais famoso no que diz respeito à habilidade fotossintetizante? É a planta. Todo mundo sabe que planta faz fotossíntese. E todo mundo que assiste esse vídeo sabe que uma planta, para fazer fotossíntese, presta atenção, captura CO2 da atmosfera, pega água do solo, reage isso na presença de luz, produz glicose e libera gás oxigênio. Qualquer aluno do ensino fundamental, gente, já traz consigo a ideia de como a planta produz seu alimento. Todo mundo sabe que planta é um indivíduo autossustentável.
Que planta é um indivíduo que faz fotossíntese. A planta, na hora de fazer fotossíntese, ela captura CO2 do ar, a planta pega a água do solo, reage isso na presença de luz, produz glicose e libera gás oxigênio. Assim como plantas, existem bactérias que fazem fotossíntese. E a fotossíntese de uma bactéria é praticamente idêntica à fotossíntese de uma planta. A bactéria também captura CO2 do ar, a bactéria também pega a água do ambiente, reage isso na presença de luz, produz glicose e libera oxigênio. Essa é aquela clássica fórmula que convencionamos chamar de glicose. C6H12O6 é uma referência óbvia à molécula de glicose. Então entenda uma coisa, assim como planta tem capacidade fotossintetizante, algumas bactérias também têm. E aí eu queria sinceramente entender qual é a dificuldade nisso aqui. Eu não falei nada de novo. O que eu falei aqui, todo mundo já traz consigo desde o ensino fundamental, 8º, 9º ano, todo mundo já sabe que planta é capaz de fazer fotossíntese. O que eu acrescentei de informação aqui a vocês foi que, assim como planta, algumas bactérias são fotossintetizantes. Tá, Júnior? Beleza. Quer dizer, então, que não tem nenhuma diferença entre a fotossíntese vegetal e a fotossíntese bacteriana? Tem, pelo menos uma. Lá na planta, a fotossíntese ocorre dentro de uma organela chamada cloroplasto. Lá na bactéria não existe esse tal cloroplasto. Bactéria não apresenta essa organela. Todos os eventos da fotossíntese em uma bactéria acontecem no citoplasma bacteriano. Então, grande ponto que difere fotossíntese de planta e fotossíntese de bactéria é que na planta os eventos da fotossíntese ocorrem dentro de uma organela chamada cloroplasto. Na bactéria, essa organela ela está ausente. Lembrem que a única estrutura que bactéria tem é o ribossomo. Bactéria não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, não tem retículo, não tem complexo de Golgi. E por não ter cloroplasto, todos os eventos fotossintetizantes ocorrem no citoplasma de uma bactéria. Repito, assim como planta, algumas bactérias fazem fotossíntese. A bactéria que faz fotossíntese eu a chamo fotoautotrófica. Outro grupo de bactéria é o grupo das bactérias fotoheterotróficas. Preste atenção nisso. Bactéria fotoheterotrófica, gente, é uma bactéria que também faz fotossíntese. Só que a bactéria fotoheterotrófica tem uma fotossíntese um pouco diferente. Vou começar a explicação de maneira um pouquinho diferente aqui também, para facilitar a compreensão de vocês. Presta atenção. Júnior, eu nunca entendi bem por que uma planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese. O CO2 em uma planta, gente, ele é importante por um seguinte ponto. Se você olhar aqui no vídeo, para produzir a molécula de glicose, é necessário átomo de carbono. Carbono é um componente para a produção da glicose. E de onde que a planta retira carbono para produzir a molécula de glicose? Da molécula de CO2. O carbono que existe na molécula de glicose é o carbono do CO2. A planta captura CO2 da atmosfera, utiliza o átomo de carbono do CO2 para montar a molécula de glicose. No entanto, existe um tipo de bactéria chamada fotoheterotrófica que é incapaz
de capturar CO2 da atmosfera. Para uma planta ou para uma bactéria capturarem CO2 da atmosfera, elas utilizam uma enzima chamada rubisco. Rubisco é o nome da enzima que permite à planta, que permite à maioria das bactérias capturar CO2 da atmosfera. Mais uma vez, por que a planta precisa de CO2? Ela utiliza o carbono do CO2 para montar a molécula de glicose. Tá, Júnior? Onde nós vamos chegar mais uma vez com essa história aí? A bactéria fotoheterotrófica é uma bactéria que faz fotossíntese. Só que essa bactéria, ela não apresenta essa enzima rubisco. Ela não tem a enzima que a permite capturar CO2 da atmosfera. Mas, Júnior, se essa bactéria não é capaz de capturar CO2 da atmosfera, de onde então que ela retira os átomos de carbono para montar a sua molécula de glicose? A fonte de carbono em uma bactéria fotoheterotrófica é composto orgânico que ela encontra na natureza. Então, se eu sou uma bactéria fotoheterotrófica, eu faço fotossíntese. Só que por um defeito enzimático, eu não tenho a enzima que me permite capturar CO2 para usar o carbono do CO2 e montar a glicose. O que eu faço? Eu tenho que encontrar moléculas orgânicas no ambiente. O que é um composto orgânico? É um composto repleto de átomos de carbono, proteína, carboidrato, lipídio, álcool. Então essa bactéria, ela deve encontrar, por exemplo, lipídio na natureza. Como o lipídio é uma molécula orgânica, como moléculas orgânicas são ricas em carbono, ela vai utilizar o átomo de carbono do lipídio para montar sua própria molécula de glicose. Então, o que eu quero que vocês percebam? Qual é a diferença da letra A para a letra B? Letra A e letra B são duas bactérias que fazem fotossíntese. A diferença crucial é a bactéria letra B, a bactéria fotoheterotrófica, ela é incapaz de capturar CO2 da atmosfera. Como fonte de carbono para montar a molécula de glicose, ela utiliza moléculas orgânicas na natureza. O que é uma molécula orgânica? É a molécula rica em átomos de carbono, lipídio, carboidrato, proteína, álcool. Então essa bactéria, ela deve encontrar esses compostos na natureza e retirar do lipídio, retirar da proteína o átomo de carbono que vai ser útil para a montagem da molécula de glicose. Letra A e letra B são bactérias que fazem fotossíntese. Reitero minha fala, a diferença é que essa bactéria B, a fotossíntese dela não utiliza CO2. Por um defeito enzimático, ela é incapaz de capturar carbono na forma de CO2. Terceiro grupo de bactérias é o grupo das bactérias quimioautotróficas. Quimioautotrófica é toda bactéria que realiza um processo chamado quimiossíntese. Quimiossíntese, gente, é uma outra maneira que a bactéria tem para produzir seu alimento. Antes de explicar isso aqui, eu queria que vocês olhassem só essa parte aqui do esquema. Só isso aqui no vídeo, onde eu estou apontando para vocês. Se você olhar só do meu braço para baixo, só essa parte aqui do vídeo, você vai perceber que isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Como assim, João? CO2 e água, CO2 e água. Glicose e oxigênio, glicose e oxigênio. Então, fotossíntese e quimiossíntese são duas estratégias diferentes que, por exemplo, a bactéria tem para produzir seu alimento.
Fotossíntese, gente, ao pé da letra, nada mais é do que a produção, a síntese de comida, tendo luz como fonte de energia. Foto é uma referência óbvia à palavra luz. Então, lá na fotossíntese, a fonte de energia para CO2 reagir com água e produzir a glicose é a própria luz. Para o CO2 reagir com água e produzir a molécula de glicose, é necessário energia. Na fotossíntese, a energia vem da luz, propriamente dito. Por isso o nome do processo, fotossíntese. Síntese, produção de glicose, tendo luz como fonte de energia. Na quimiossíntese, a fonte de energia para o CO2 reagir com água e montar a molécula de glicose é o calor emanado de uma reação química. Lá na química vocês estudam que na natureza existem dois tipos básicos de reações, endotérmicas e exotérmicas. Reação endotérmica para os químicos é aquela reação que precisa de calor para ela acontecer. Reação endotérmica é aquela que para acontecer é necessário absorver calor. Reação exotérmica é aquela que durante a sua ocorrência há a liberação de energia na forma de calor. Um exemplo de reação química exotérmica é essa que envolve o átomo de ferro. Essa reação química, ao acontecer no solo, por exemplo, ela libera energia na forma de calor. Então, essa reação que envolve o ferro libera energia na forma de calor. O que a bactéria faz? Utiliza o calor emanado dessa reação química para reagir CO2 e água e montar a molécula de glicose. Então eu quero que vocês percebam que a única diferença entre a letra C e a letra A é a fonte de energia. Quimiossíntese e fotossíntese é praticamente a mesma coisa. São estratégias que a bactéria tem para produzir seu alimento, para produzir sua molécula de glicose. O grande ponto que diferencia letra A de letra C é a fonte de energia. Na fotossíntese, a luz é a energia para produzir a molécula de glicose. Na quimiossíntese, é o calor emanado de uma reação química a fonte de energia para a bactéria produzir seu próprio alimento. Então, foto e quimiossíntese são estratégias de produção de alimento. Na fotossíntese, luz é energia para o CO2 reagir com água. Na quimiossíntese, é o calor emanado de uma reação exotérmica. Por exemplo, essa que envolve o átomo de ferro é uma reação que acontece com certa frequência no solo. Toda vez que essa reação acontece no solo, ela libera energia na forma de calor. O que a bactéria faz? Utiliza o calor que foi liberado dessa reação química para reagir CO2 e água e montar a molécula de glicose. Essas bactérias que realizam esse evento são chamadas de bactérias quimioautotróficas ou bactérias quimiosintetizantes. Felizmente, galera, de tudo que está no quadro, de tudo que eu falei, a título de prova, o que é mais cobrado de vocês é essa letra D aqui. Desse primeiro momento da aula, dessa primeira parte do vídeo, o que mais nos interessa, o que é de extrema valia, que a gente saia daqui entendendo muito bem, é essa anotação final aqui. É a mais tranquila de todos os 4 grupos de bactérias. As provas quase não cobram letra A, letra B e letra C. Felizmente para nós, porque já são assuntos muito cheios de detalhes.
Agora, eu preciso sair daqui entendendo muito bem essa letra D aqui no quadro. Bactéria quimioheterotrófica é aquela bactéria que, assim como o ser humano, não produz seu alimento. É uma bactéria que não sabe fazer nem fotossíntese, nem quimiossíntese. Tal qual o ser humano não produz seu alimento, tem que se virar e encontrá-lo na natureza, algumas bactérias também. Existem bactérias que, assim como o ser humano, são incapazes de produzir sua comida. Essa bactéria que não produz seu alimento e que tem que encontrá-lo na natureza, essas bactérias são chamadas quimioheterotróficas. Quanto a esse grupo, essas bactérias são divididas em 3 grupos: aeróbia, anaeróbia e anaeróbia facultativa. Veja como é simples o que eu vou dizer aqui. Bactéria aeróbia estrita é aquela bactéria que, assim como o ser humano, só vive onde existe gás oxigênio. Por exemplo, eu que estou aqui nessa sala, gravando essa aula, eu só estou vivo aqui na sala porque, dentre outras coisas, aqui na sala existe gás oxigênio. Eu, humano, sou dependente do oxigênio para realizar minhas funções vitais. Algumas bactérias também. Aquela bactéria que só vive onde existe gás oxigênio, eu a chamo de bactéria aeróbia estrita. É o caso, por exemplo, dessa bactéria aqui, ó, Streptococcus pneumoniae. O nome, gente, é muito sugestivo. O nome é bem intuitivo. Streptococcus pneumoniae é o nome de um dos vários micro-organismos capazes de causar a pneumonia. É fácil entender agora, eu não preciso raciocinar muito para entender o motivo de por que essa bactéria me causa a pneumonia. O pulmão é, sem sombra de dúvida, o órgão corporal com maior concentração de gás oxigênio. Como essa bactéria só vive em locais onde oxigênio é um recurso abundante, ela instala-se preferencialmente no pulmão, porque no pulmão está repleto de gás oxigênio. O problema é que a sua presença, a sua estadia no pulmão, acaba inflamando aquele órgão, gerando uma inflamação chamada de pneumonia. Pneumonia é um termo genérico e diz respeito à inflamação no pulmão. Tem causas múltiplas. Uma delas é essa bactéria chamada Streptococcus pneumoniae. Então, resumindo, a aeróbia estrita é uma bactéria que só vive em locais onde oxigênio é um recurso abundante. No outro extremo dessa história, eu tenho bactérias chamadas de anaeróbias estritas. O que é isso? É aquela bactéria que morre na presença do gás oxigênio. Bactéria anaeróbia estrita não suporta altas concentrações de gás oxigênio. É o caso, por exemplo, dessa bactéria chamada Clostridium tetani. Essa bactéria, ela morre em altas concentrações de oxigênio. O nome também muito sugestivo é o micro-organismo causador do tétano. Mas antes de explicar mais detalhe a questão do tétano, eu queria comentar uma coisinha antes para vocês entenderem. O gás oxigênio, gente, é uma das moléculas mais tóxicas do planeta Terra. Olha que negócio esquisito. Assim que o gás oxigênio invade a minha célula, ele é atacado por uma série de enzimas que, ao atacarem o gás oxigênio, produz um monte de radicais livres.
Esses radicais livres começam a danificar a membrana, o material genético, as organelas, e isso vai levar ao envelhecimento e morte celular. Então, toda vez que o gás oxigênio entrar em nossa célula, ele vai sofrer o ataque de enzimas, e ao ser atacado por enzimas, o gás oxigênio vai produzir milhares de moléculas reativas do oxigênio. Vai produzir milhares de radicais livres. É esse cara aqui que ataca a minha célula, causando envelhecimento e morte celular. Reparem que eu vivo numa situação, no mínimo, paradoxal, no mínimo conflitante. O mesmo cara que me mantém vivo é o responsável por ir me matando paulatinamente, devagarzinho ao longo de toda a minha existência. Eu preciso do gás oxigênio para me manter vivo. Só que o mesmo gás oxigênio que me mantém vivo, ao produzir radicais livres, ele vai me matando ao longo aí da minha existência. Por que então, Júlio, a pessoa não morre instantaneamente quando entra em contato com o oxigênio? Já que ele forma um monte de radical livre e esse cara causa um dano agudo à minha célula. Nós só não morremos instantaneamente quando entramos em contato com o oxigênio, porque na nossa célula existem enzimas, como por exemplo esse cara aqui. A enzima superóxido dismutase é uma enzima que neutraliza, que destrói a maioria dos radicais livres que nós produzimos. De fato, eu produzo constantemente um monte de radical livre. Toda vez que o oxigênio for atacado por enzimas, ele vai formar radical livre. Só que esse dano é minimizado, é atenuado, porque eu tenho na minha célula essa enzima, chamada superóxido, que vai neutralizar boa parte dos radicais livres. Tá, gente, beleza. O que isso tem a ver com bactéria? A bactéria anaeróbia estrita, isto é, a bactéria, por exemplo, causadora do tétano, ela não apresenta essa enzima. Ela não tem a enzima superóxido dismutase. Portanto, quando ela entra em contato com o gás oxigênio em altas concentrações, ela forma tanto radical livre que esse radical livre acaba danificando de maneira irreversível a estrutura celular. Eu tenho uma enzima, eu humano, carrego uma enzima capaz de neutralizar boa parte dos radicais livres. Só que as bactérias anaeróbias estritas não apresentam tal enzima. Sem a superóxido dismutase, ao entrar em contato com gás oxigênio em altas concentrações, vai formar um monte de radical livre e, por carência enzimática, esses radicais vão causar um dano irreparável às bactérias anaeróbias estritas. Na roça, antigamente, seja por uma questão econômica, seja por uma questão de logística, o cara que adoecia na roça tinha dificuldade em deslocar até a cidade. Então lá na roça ele resolvia do jeito dele, da forma dele, maneiras para solucionar problemas que ele se deparava. Por exemplo, quando na roça o cara cortava com uma faca enferrujada ou feria num arame, numa estrutura metálica, era como uma pessoa jogar no ferimento água oxigenada. A água oxigenada, gente, é quimicamente o peróxido de hidrogênio, H2O2. H2O2 é como os químicos simbolizam a água oxigenada. Quando a pessoa joga água oxigenada na pele, no corpo humano existe uma enzima chamada catalase. O que essa enzima faz? Decompõe a água oxigenada em água e gás oxigênio. Eu não balanceei a equação aqui, porque eu só quero que vocês entendam uma coisa. Por que a água oxigenada tem um fator antisséptico em relação à bactéria do tétano? A água oxigenada, ao entrar em contato com a minha pele, essa enzima
decompõe a água oxigenada em água e gás oxigênio. O gás oxigênio, ao entrar em contato com a bactéria do tétano, vai acabar matando essa bactéria, uma vez que essa bactéria é anaeróbia estrita, ou seja, morre em altas concentrações do oxigênio. Às vezes, quando a pessoa joga água oxigenada na pele, ela percebe a formação de umas bolinhas. Aquelas bolhas nada mais representam do que o gás oxigênio que foi formado e que está desprendendo da pele do indivíduo. Hoje não é mais aconselhável fazer o uso da água oxigenada nessa situação. Só em situação emergencial mesmo, que a pessoa não tem condição de ir ao médico, de resolver clinicamente aquele evento. Hoje a dermatologia sabe que a água oxigenada pode lesionar a proteína colágeno e atrapalhar a cicatrização naquele local. Hoje existem outras maneiras da gente tratar, da gente remediar isso aí. Mas a título de prova, isso ainda é muito abordado de vocês. A água oxigenada tem um fator antisséptico em relação ao tétano, porque a bactéria do tétano é uma bactéria anaeróbia, ou seja, ela morre na presença do oxigênio, e a água oxigenada, ao entrar em contato com o corpo humano, por ação enzimática, é decomposta em água e gás oxigênio. Último grupo de bactéria é o grupo das bactérias anaeróbias facultativas. Essa bactéria, gente, ela vive tanto na presença quanto na ausência de gás oxigênio. Se tiver oxigênio, ótimo para essa bactéria. Se não tiver gás oxigênio, ótimo do mesmo jeito. Ela consegue viver seja na presença, seja na ausência de gás oxigênio. Um exemplo de bactéria anaeróbia facultativa é a bactéria Escherichia coli. Escreve esquisito assim mesmo, Escherichia, mas eu pronuncio Escherichia. A Escherichia coli é uma das bactérias causadoras da infecção urinária. Essa bactéria vive tanto na presença quanto na ausência do gás oxigênio. Então reparem que, embora tenha muito nome isso aqui, a parte final, que é a mais cobrada de vocês, é um assunto bem tranquilo, bem fácil de ser entendido. Eu vou aproveitar esse vídeo aqui de hoje, eu vou aproveitar essa aula para a gente começar a falar de importância das bactérias. Então eu vou apagar aqui e vou anotar sobre a importância das bactérias para que ainda nesse vídeo, ainda nessa aula, a gente comece a entender qual o papel que a bactéria tem na natureza, qual o papel que a bactéria tem na sociedade, para a gente deixar essa matéria para a próxima aula, para o próximo vídeo, bem encaminhada para a gente encerrar isso. Vou só começar esse assunto hoje e a gente o conclui no próximo momento. Pode deixar rolando aí, viu, Lucas? É rapidinho.
Galera, então para a gente encerrar essa aula de hoje, encerrar esse vídeo, eu vou começar o assunto, importância das bactérias. Hoje eu vou falar só da importância ecológica, para na próxima aula a gente falar de importância farmacêutica, alimentícia, clínica e encerrar esse assunto falando de arqueobactéria. Para que no próximo vídeo a gente já consiga encerrar mais uma matéria, encerrar mais um capítulo, eu vou pegar o vídeo de hoje de metabolismo, juntar um pouquinho com importância. No próximo vídeo eu termino importância e a gente fala de arqueobactéria. Então, primeiro ponto a gente discutir qual o papel que as bactérias têm na natureza. Por que estudar bactéria, João? Por que falar de bactéria? A bactéria, gente, é um ser vivo, é um indivíduo que executa uma série de tarefas, seja para nós humanos enquanto sociedade, seja para a natureza. Então, qual é o papel, qual é a função que uma bactéria tem nos ecossistemas? Primeira e já uma das mais cruciais funções de uma bactéria. Bactéria realiza decomposição. Decompositor, galera, é um indivíduo que é capaz de degradar o cadáver, de degradar a matéria orgânica e liberar nutrientes no solo. No planeta só existe 2 decompositores, só existe 2 indivíduos capazes de fazer decomposição: bactéria e fungo. A decomposição nada mais é do que a degradação da matéria orgânica com consequente liberação de nutrientes no ambiente. Vê se o que eu vou falar é tão difícil de entender. Se eu imaginar que a Amazônia é um local repleto de plantas e todas as plantas estão retirando sais minerais do solo, você vai concordar comigo que chegaria um momento que a quantidade de minerais no solo da Amazônia acabaria. Eu tenho um ambiente cheio de planta, todas as plantas retirando nutrientes do solo. Cálcio, magnésio, potássio, fósforo. Você há de convir que chegaria uma hora que não teria mais nutrientes no solo. Todas as plantas já absorveram tudo o que existia ali. Na prática, isso não acontece graças à decomposição. Por exemplo, a planta absorve nutrientes do solo, utiliza os nutrientes na fotossíntese. Depois, o fruto que aquela planta produziu cai, desprende do vegetal e cai no solo. Lá no solo, os decompositores, ou seja, bactérias e fungos, vão degradar aquele fruto, vão degradar aquela matéria orgânica, liberando de novo os nutrientes do solo. Uma outra planta pode absorver os nutrientes e utilizá-los para realizar suas funções vitais. Então, reparem que na natureza os nutrientes estão num eterno ciclo. A planta absorve os nutrientes, utiliza o nutriente para produzir a folha, por exemplo. De repente, essa folha desprende da árvore e cai no solo. Os decompositores degradam aquela folha e liberam os nutrientes no solo. Essa mesma planta ou uma outra planta pode reaproveitar aqueles nutrientes e eu vou ficar num eterno ciclo. Resumindo, a ciclagem da matéria no planeta depende da decomposição. E enfatizo minha fala: na natureza só existe 2 decompositores: fungos e bactérias. Somente eles são capazes de realizar essa ciclagem da matéria. Então, direto e indiretamente, a continuidade da vida no planeta depende de bactéria. Eu sei que quando a gente ouve falar sobre bactéria, quando a gente lê bactéria em algum local, talvez a primeira imagem que vem à nossa mente seja de doenças, dos prejuízos, dos malefícios que a bactéria causa. Mas aqui nós já somos capazes de entender que, além de doença, bactéria tem outras funções importantes na natureza. Outro papel que a bactéria pode ter na natureza, gente, é a fixação de gás nitrogênio.
Olha que negócio curioso. Vocês estudam em citologia que o nosso DNA, dentre outras coisas, ele apresenta um monte de letrinhas chamadas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são aquelas letrinhas do DNA, por exemplo, adenina, timina, guanina, citosina, lá no RNA tem o uracil. Então, essas letrinhas, elas são chamadas bases nitrogenadas porque elas são moléculas repletas do átomo de nitrogênio. Existem milhares, um monte de átomos de nitrogênio na molécula de DNA e de RNA. Eu acho que dispensa comentários aqui falar da relevância que DNA e RNA têm para nós, seres vivos. Eles são as moléculas que controlam a fisiologia celular, que controlam o funcionamento da célula. Mas para produzir DNA e RNA é necessário nitrogênio. Só que a planta, por exemplo, ela tem um probleminha de fábrica. Boa parte do nitrogênio no planeta Terra encontra-se na forma de gás. O gás nitrogênio. Essa atmosfera está repleta de gás nitrogênio. No entanto, os vegetais são incapazes de utilizar nitrogênio na forma de gás. É por isso que existe uma bactéria chamada Rhizóbio. Essa bactéria Rhizóbio, gente, é uma bactéria capaz de pegar o gás nitrogênio e transformar o gás nitrogênio em um íon chamado amônia. Essa amônia a planta pode absorver, pode utilizar e realizar suas funções vitais. Então, na natureza, existe uma bactéria chamada Rhizóbio, que é capaz de pegar o gás nitrogênio, o nitrogênio aqui na atmosfera, e transformá-lo em um íon chamado amônia. A transformação de gás nitrogênio em amônia é chamado na ecologia de biofixação. Biofixação é a transformação de gás nitrogênio em amônia. Essa amônia, agora presente no solo, a planta pode absorvê-la através da raiz. O que a planta faz? Utiliza o átomo de nitrogênio da amônia para produzir seu DNA, seu RNA e suas proteínas. Proteína é um outro composto orgânico repleto de átomos de nitrogênio. Então, reparem que para os vegetais em especial, essa fixação do nitrogênio, essa transformação do nitrogênio em amônia, que é executado por uma bactéria, dentre outros micro-organismos, é de crucial relevância para os vegetais. Alguns vegetais foram tão espertos evolutivamente que eles desenvolveram a habilidade de associar as bactérias Rhizóbios. Bacteriorhiza, gente, é o nome dado a uma relação ecológica que acontece entre a bactéria e a raiz de um vegetal. Alguns vegetais, como é o caso das leguminosas, como é o caso dos legumes, feijão, ervilha, soja, lentilha, fava, alguns vegetais têm em suas raízes um monte de moradias de bactérias. Essas moradias são bolinhas chamadas de nódulos. Se eu pegar um pé de feijão, tirar o pé de feijão do solo e analisar a sua raiz, na raiz do pé de feijão eu vou encontrar um monte de bolinhas. Essas bolinhas são verdadeiras moradias de bactérias, principalmente essa bactéria Rhizóbio. Essa relação entre a bactéria e a raiz da planta eu chamo de bacteriorhiza. É uma relação ecológica que todo mundo sai ganhando na história. Qual que é a vantagem da planta ter essa bactéria na sua raiz? A todo momento
essa bactéria vai transformar nitrogênio em amônia e a planta vai ter um aporte, uma oferta maior de nitrogênio para produzir seu DNA, seu RNA e suas proteínas. Então reparem que é muito vantajoso para a planta ter essa bactéria em sua raiz. Isso aumenta a oferta de nitrogênio para o vegetal. Qual que é a vantagem da bactéria viver na raiz da planta? Lá na raiz da planta a bactéria tem abrigo, tem proteção e tem comida abundante. Toda hora que a planta fizer fotossíntese, ela vai doar parte da glicose por ela produzida para esse micro-organismo. Então é uma relação ecológica que na verdade é uma via de mão dupla. Todo mundo sai ganhando na história. É uma relação ecológica de benefícios mútuos. Por isso é uma relação ecológica chamada mutualismo. Mutualismo é uma relação de benefícios mútuos. É uma relação que todo mundo sai ganhando na história. A bactéria ganha abrigo, proteção e comida. A planta ganha o nitrogênio na forma de amônia. Bactéria transforma gás nitrogênio em amônia. A planta tem um maior fornecimento de amônia, produz mais material genético, produz mais proteína, aumentando consideravelmente a produtividade vegetal. Algumas bactérias, gente, são hoje utilizadas em um evento chamado biorremediação. Biorremediação diz respeito ao fato de utilizar bactérias para tratar problemas ambientais. Por exemplo, hoje a biologia sabe que existem bactérias que são capazes de degradar o plástico. Existem bactérias que são capazes de degradar o petróleo, de transformar o petróleo, uma estrutura muito tóxica, em uma molécula menos tóxica, por exemplo, quando há lançamento de petróleo lá no mar. A biorremediação, na prática, é utilizar seres vivos, por exemplo, as bactérias, para remediar, para tratar alguns eventos ambientais. Algumas bactérias têm a capacidade de produzir enzimas que têm a habilidade de degradar compostos altamente tóxicos, como é o caso do petróleo, ou substâncias que têm uma decomposição muito lenta em condições naturais, como é o caso do plástico propriamente dito. Então, nesse primeiro momento, eu queria falar só da importância ecológica. Num outro vídeo, numa outra aula, nós vamos falar das demais importâncias da bactéria, clínica, farmacêutica, industrial, alimentícia, e a gente encerra o assunto Reino Monera falando de um último exemplar desse grupo, que é o grupo das arqueobactérias. É bem provável que tenha surgido uma dúvida ou outra durante a explicação, né? Mari montou um horário para vocês tirarem dúvida com os professores. Eu estarei online, né, na sexta-feira, das 11h10 a 12h50. Qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto assistiam esse vídeo, vá anotando aí no cantinho do caderno, né? Eu vou estar online durante o momento que vocês assistem esse vídeo, né, na terça-feira, os últimos horários, eu vou estar online também, né, de prontidão para auxiliá-los de alguma maneira. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar, e na medida do possível eu vou esclarecendo, eu vou resolvendo uma questão ou outra, a gente vai voltando aqui e relembrando alguns pontos, mas nós vamos entendendo bem isso aí e avançando com a matéria. Então, um abraço, até a próxima, se cuidem e a gente volta ainda a falar de bactérias para terminar esse assunto. Próximo, até mais.